Voltamos hoje aqui no Almanac em Pauta, conversando sobre o agronegócio com o economista da Farsul, Antônio da Luz. Antônio, a gente conversou sobre um monte de problemas no bloco anterior, essa questão da quebra da safra, seja pela seca, a estiagem, enfim, outras formas a gente poderia citar, inundações, né? Mas não é meio paradoxal que a gente fale nessa situação de quebra e ao mesmo tempo o produtor, por exemplo, de arroz acha que a safra vai ser boa para esse ano? Por que é isso? Em termos de quantidade, a safra de arroz no Rio Grande do Sul deverá ser muito boa. Que depende de água, né? Que depende de água, mas é uma água que muitos armazenam em barragens. O arroz, como ele é irrigado, ele tem uma outra forma de produzir. Então, veja como a coisa é paradoxal mesmo. Nós produtores, nós estamos comemorando que nós deveremos ter uma grande safra de arroz. E isso deixa o produtor muito feliz. Porque ele, antes de ser... 7 milhões e meio de toneladas? No mínimo. No mínimo. Nós já temos levantamentos. O levantamento que foi feito em dezembro, que acabou de ser divulgado pelo IBGE, municipal, ele já dá conta de 8 milhões e 100 mil toneladas de arroz. Então, o produtor comemora isso, porque ele antes de ser um comerciante, antes dele ser um agente de mercado, ele é um plantador, ele é um produtor, e ele fica muito feliz ao ver o resultado do seu trabalho colhido com boa quantidade, com boa produtividade. Mas isso cria um problema de qualidade, né? Que a gente sabe que o nosso arroz, eu não tenho o menor problema em dizer que o arroz do Rio Grande do Sul é o melhor arroz do mundo. Nós produzimos o melhor arroz do mundo. A população brasileira come o melhor arroz do mundo, porque nós temos uma lavoura sem igual. E ainda por cima nós temos indústrias beneficiadoras que mantêm um padrão de qualidade internacional, um padrão de qualidade que é exemplo, enfim. Então a gente consegue levar para o consumidor, entregar na gôndola um arroz muito bom, um arroz limpo, um arroz com baixo nível de agrotóxicos, enfim. Imagina se fosse um commodity, que não é. Seria melhor do ponto de vista negocial, seria muito bom. Mas isso causa um problema, essa super safra, porque nós temos muito justa relação de oferta e demanda no mercado brasileiro. E nós estamos com um câmbio que não favorece as exportações. Então o que acontece? Termina nós tendo uma produção muito grande, o Brasil importará arroz do Uruguai e da Argentina, porque nós precisamos exportar geladeiras, nós precisamos exportar televisão, enfim, então a gente tem que importar arroz. Isso foi uma decisão que o governo brasileiro adotou por si, defender aquele cinturão industrial do ABC Paulista, e com isso ele nos causa um grande problema, porque nós temos que importar, nós vamos importar o que a gente costuma importar, em torno de 1 milhão de toneladas de arroz. E vai passar exatamente por aqui? Vai, 60% do arroz passa aqui dentro do Rio Grande do Sul, nos portos gaúchos, tanto seco quanto molhado. E isso termina causando um problema que dá uma super oferta no mercado. E hoje esse baixo preço que nós estamos vendo no arroz, ele é decorrência desse fenômeno. Porque aconteceu? A partir de julho, agosto, o preço do arroz entrou num declínio bastante importante. Ele vinha num bom patamar de preço, ele estava longe do ótimo, mas ele vinha num preço razoável, em torno de R$30, R$32. E ele começa a declinar, porque começou a vir as expectativas para a próxima safra, para a safra de 2011, isso começa ali, os movimentos começam em junho, julho do ano anterior, e então começou o mercado a perceber que nós teríamos uma produção bem maior. E isso então implicou que o preço começasse a entrar em declínio desde lá. Hoje nós estamos com um preço bastante abaixo do custo de produção. Então, quer dizer, essa super safra que vai nos entregar um arroz maravilhoso, ela não vai conseguir remunerar sequer aquilo que o produtor gastou para produzir esse arroz, que gerar lucro. Pois é, mas não é meio paradoxal isso? Não seria então conveniente trocar o tipo de lavoura, porque essa tendência parece ser perpétua. Nós vamos continuar exportando geladeiras para importar o arroz. Essa relação nunca vai conseguir ficar uma relação equilibrada. Não, ela vai conseguir no seguinte sentido. O produtor de arroz, em primeiro lugar, ele não soja e milho,
Você pode trocar uma pela outra de um ano para o outro. Arroz não. Arroz, ele é uma produção que é feita preferencialmente em várzea, ele é irrigado, ele tem todo um sistema que não é que a substituição dele não é simples. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: nós sabemos que o nosso produto é bom. Nós sabemos que o nosso produto tem mercado no mundo inteiro. Nós exportamos para mais de 100 países o nosso arroz. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa exportar mais. Mas isso é o imediato, exportar mais. Bom, o Brasil quer importar da Argentina e do Uruguai, tudo bem, então importe, mas nos dê condições de exportar mais. Eu até anotei, eu achei que estava concluindo aqui que o problema do arroz passa a ser o câmbio, então. O câmbio é um dos problemas, é um dos problemas importantes, porque uma vez que nós temos uma taxa de câmbio baixa, nós temos dificuldade de competir no mercado internacional. Sim, você vai falar de infraestrutura portuária. Agora, exatamente. Agora, por que o arroz, e não só o arroz, isso vale para qualquer grão, por que a gente chega nesses... A gente tem uma margem tão pequena? Porque o nosso custo é muito alto. Para te teres uma ideia, a malha ferroviária do Brasil, ela não é 10% da americana. Nós temos 40 e tantos mil quilômetros de rios completamente navegáveis. Completamente navegáveis, e a gente não tem uma indústria que faça barcos mercantis, faça navios mercantis para utilizar fluviais. Para utilizar todos esses recursos fluviais, tanto os internos, os rios, quanto a cabotagem, né, pela costa brasileira. A gente manda arroz em caminhão, muitas vezes daqui do Rio Grande do Sul até Fortaleza, até Recife, sendo que a gente podia usar a costa. Mas por que a gente não usa a costa? Porque o Brasil tem 180 navios, 100 deles são da Petrobras, 20 da Vale, sobram 60. Esses 60, eles não dão conta mas nem de 5% da safra brasileira. Nós temos uma legislação no Brasil que praticamente proíbe investimentos em infraestrutura fluvial, porque ela é atrasada. Nós temos, por exemplo, não pode ter investimento estrangeiro. Por que não pode? Porque essa legislação foi feita no tempo em que o Brasil podia ser invadido. Nós fizemos uma legislação num contexto de Segunda Guerra Mundial e até hoje ela está assim. Nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir, nós precisamos ter construção de navios para a Petrobras, claro que sim, plataformas, navios, plataformas, isso tudo é maravilhoso, mas a gente precisa também construir navios que carreguem arroz. Mas esse desestímulo não começa pelo valor agregado, porque o barril de petróleo é financeiramente bem mais atraente do que o quilo do arroz, digamos assim. Sem dúvida, mas são mercados diferentes. Nós não temos a menor dúvida que uma vez mudada essa legislação, ela aperfeiçoada e atualizada, dezenas de investidores, sobretudo internacionais, vão querer vir se instalar no Brasil para produzir navios. Basta que a gente permita que eles venham. Nós precisamos permitir, por exemplo, que os nossos rios, nossos portos internos, eles sejam explorados pela iniciativa privada, que hoje nós temos sérias restrições nesse sentido. Então o que acontece? Tu imagina, nós do Porto de Rio Grande até a lavoura, nós pagamos uma boa parte de um saco de adubo, de fertilizante, é frete, do porto até a propriedade. Boa parte do preço do arroz até o porto para voltar para exportar é frete de novo. Então, quer dizer, nós pagamos frete alto 2 vezes, para vir e para voltar. Para te teres uma ideia, o custo do frete do centro do estado do Rio Grande do Sul até o Porto de Rio Grande dá em torno dos $45. Para levar do Porto de Rio Grande à Espanha, lá na Europa, é em torno de $45. Nossa. Para levar para Xangai é 60. Então nós não somos nada competitivos do ponto de vista logístico. Nós temos a maior carga tributária no agronegócio do planeta. Nós somos campeões nesse quesito. Então isso encarece bastante o nosso custo de produção. Então nós temos reservas imensas de fertilizantes, de N, de P e de K. Só que nós não as exploramos. Para poder ter agricultura no Brasil, a gente precisa contar com o NPK da Ucrânia, da Rússia, enfim, daquele cinturão
da Sibéria como um todo. Então a gente termina tendo dificuldade, a gente paga um preço muito caro para produzir no Brasil. Então a questão do preço, ela é uma questão pontual. Nós resolvendo o problema do preço, a gente resolve um problema da conjuntura, mas a gente precisa resolver o problema da estrutura. O que também a gente sabe, nós não estamos trazendo uma novidade e uma exclusividade do agronegócio. Isso é um problema do Brasil, esse é o custo do Brasil. Para que a gente seja grande um dia, a gente precisa melhorar isso. Mas como nós produzimos produtos muito parecidos, porque arroz, soja, milho, carne, aqui na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Europa, é o mesmo produto. Então a gente concorre numa faixa de preço muito mais estreita do que, por exemplo, um computador. Então a gente precisa ter essa infraestrutura muito mais azeitada. A gente precisa ter um Brasil muito mais pujante, muito mais eficiente, muito mais dinâmico para que a gente possa conviver com esse tipo de nível de preço. Antônio, a gente está indo para o final, a gente comentou tanta coisa aqui, falamos tanto dessa questão da infraestrutura. Como é que a Farsul está trabalhando para modificar isso? Bom, nós temos atuado em dois sentidos. A primeira questão é tentar resolver o problema do preço, sugerindo e mostrando para os produtores como que a gente pode usar o mercado financeiro a nosso favor. Mas isso é um paliativo. Para resolver o problema conjuntural. Para resolver o problema estrutural, o presidente Esperoto tem uma ação muito forte, principalmente na CNA, onde ele é diretor, e há pautas, ele é diretor de comércio exterior da CNA, há pautas dirigidas especificamente para a questão dessa infraestrutura, porque o que impede que o Brasil seja ainda maior mundialmente é a nossa infraestrutura. Nós batemos no teto, nós batemos no limite. Daqui para frente, só se o Brasil fizer a sua parte. Nós não queremos que o governo dê dinheiro para o produtor, nós não queremos que o governo resolva o problema do produtor, nós não queremos nada, nós só queremos ter logística competitiva com os nossos, do mesmo porte da que os nossos concorrentes têm. Nós queremos carga tributária na mesma equalizada aos nossos concorrentes. O resto deixa conosco, que a gente sabe fazer bem e produtivamente. Antônio, obrigado pela tua presença aqui no Monarca em Pauta. O prazer é nosso. Voltaremos sempre quando convidados, porque é sempre um prazer poder compartilhar contigo e com a tua seleta audiência o que nós estamos pensando, o que a Farsul tem feito, enfim, e como que os produtores têm visto toda essa questão econômica que está nos atingindo. Muito em breve a gente quer te ver aqui de novo. Será um prazer. Obrigado e até nosso próximo encontro aqui no Monarca em Pauta.